Olá, seja muito bem-vindo a mais essa videoaula do curso de Arquitetura de Computadores. Essa disciplina compõe o curso do Engenharia de Controle e Automação do IFES Campus Serra. E nessa sessão de videoaulas a gente vai tratar sobre uma microarquitetura agora multiciclo, ou de ciclo múltiplo, né? Na sessão anterior a gente falou sobre a microarquitetura ARM implementada aí para uma arquitetura de ciclo único, e a gente viu os passos para elaborar sete instruções, né? As instruções de máquina add, sub, mais e menos, AND e OR, operações lógicas, LDR e STR para manipular a memória, e branch, que é para fazer ramificação, que seria o jump, né? Da arquitetura x86. A gente vai implementar esse mesmo processador agora, só que usando uma estratégia não mais de ciclo único, ou seja, a instrução acontecendo toda num ciclo, ou seja, entre dois clocks. A gente viu na arquitetura de ciclo único que entre o primeiro clock e o segundo, todos os passos para a execução de uma instrução eram realizados. Aqui agora a gente vai ver. Então, basicamente, a gente chegou nessa microarquitetura que a gente está vendo, né? Onde a gente tem o que a gente conhece também como arquitetura Harvard, né? Que é uma memória separada de instrução e uma memória separada de dados. Duas ocasionais aí, memórias RAM, né? O ARM ele tem essa característica. Ele executa tudo no banco de registrador. Então ele não faz nenhuma operação direta na memória a não ser carregar a instrução para o processador. E independente da arquitetura ARM, se a gente quer fazer alguma coisa com menor latência, quando a gente paraleliza a memória, a gente consegue decodificar a instrução e buscar os dados meio que em paralelo. Né? Então isso é muito comum, essa arquitetura Harvard, em equipamentos, em processadores de microcontroladores, né? Porque eles vão ter um clock mais baixo, justamente para garantir um pouco mais de determinismo, vamos dizer assim, na execução das instruções. E a gente viu que muito da limitação do clock fica associado ao tempo de execução da instrução mais lenta, né? Bom, agora na arquitetura de ciclo múltiplo, a estratégia muda um pouco, né? Então, a arquitetura de ciclo único ela é muito mais simples e ela é limitada, no caso do exemplo que a gente viu, né, à instrução mais lenta, que a gente viu que era o LDR. Ela separa a memória de instrução e memória de dados e ela usa ali três somadores, ou ULAs, né? Unidade lógica aritmética. O processador de ciclo múltiplo ou multiciclo, ele vai endereçar esses pontos negativos, esses três pontos negativos aqui do... Deixa eu pegar aqui o meu cursorzinho, ó. Esses três pontos negativos aqui, ó, o multiciclo vai tentar resolver, ou seja, aumentar o tempo do clock, aumentando aí a frequência da CPU, e reduzir o volume de hardware. Ao invés de eu precisar de duas memórias e um conjunto grande de ULAs, a gente viu que o somador e os blocos lógicos aritméticos podem ser custosos, né? A arquitetura multiciclo, então, ela por meio da redução do clock, ela também busca reduzir a quantidade de hardware necessário para implementar a instrução. Então, a gente vai buscar aqui instruções mais curtas, com menos passos de execução, né? A gente vai buscar aqui reutilizar hardware e buscar um tempo de ciclo, um tempo de clock mais rápido. Então, basicamente, né, ó, os pontos positivos aqui do ciclo múltiplo, né? Múltiplo ciclo, do multiciclo, do processador multiciclo, um clock mais rápido, ok?
as instruções mais simples executando de forma mais rápida, a reutilização de hardware mais custosos, por exemplo, ali a ULA e as memórias. Porém, ela tem um ponto negativo, que vai ser o quê? O overhead de sequenciamento que acontece de forma, em muitas vezes ali, a gente vai ver que o fato da gente dividir em passos menores, cada passo desse vai ter um overhead natural. Bom, então a gente vai fazer a mesma abordagem, né, seguindo o autor. A gente primeiro vai ver o plano de dados nesse vídeo. No próximo vídeo a gente vai ver o plano de controle. E no vídeo seguinte, uma análise de desempenho. Essa vai ser a nossa divisão. Bom, então, basicamente, os elementos de estado do processador multiciclo continuam sendo o registrador de PC, né? Isso aqui é um registrador. Opa, letrinha bonita, né? Vamos fazer uma letra de forma, então. Registrador. Né? Aqui a gente vai ter registrador do Program Counter, né? Que ele vai guardar aí, basicamente, ele recebe o PC anterior e gera o PC novo. Né? Ele também, a gente vai ter aqui uma memória. Com uma memória, agora a gente dá um nome aos processadores que têm uma única memória que compartilha instrução e dados, a gente chama também de arquitetura von Neumann, né? Diferente da arquitetura Harvard, que tem a memória de dados separada de instrução. Então, de alguma forma, eu vou ter que passar 2 vezes nessa memória, certo? Uma hora para decodificar a instrução, outra hora para recuperar os operandos. E o banco de registradores, né? Como a gente viu lá no ciclo único mesmo. Bom, então na mesma estratégia a gente vai começar implementando a instrução LDR, ok? Considerando a instrução onde eu tenho o registrador de destino, o primeiro registrador fonte, mais o imediato. Então, o que essa instrução faz mesmo? Vamos lá, ela vai no registrador RN, que é o fonte, soma o conteúdo que está lá com o valor que vem do imediato, de 12 bits, e nesta posição, vai na posição referida desse somatório, na memória, e busca o conteúdo que está lá e armazena ele no registrador destino. Ela faz basicamente isso. Ela tem essa estrutura de frame para o ARM, né? Ó, é uma instrução categorizada do tipo de memória, né? A gente viu que o ARM ele tem 3 categorias: processamento de dados, memória e branch. E basicamente ela tem lá a sua estrutura de frame, né? Começando aqui dos bits 0 ao 11, 12 ao 15, 16 a 19. Aí aqui vai até o 25, 26 a 27, 28 a 31. Os 32 bits, né? 0 a 31. Bom, isso é só uma revisão rápida, né? Então, o que acontece? O primeiro passo que a gente tem, né? Passo 1, buscar a instrução. Ir lá e buscar a instrução. O PC ele indica a próxima instrução a ser executada. Então aqui sai um endereço de 32 bits, né? A gente está falando de arquitetura 32 bits. A leitura é combinacional. Sai o conteúdo do respectivo endereço aqui. E agora veja bem, como tudo não vai acontecer em ciclos menores, eu vou dividindo em estágios. Porém, eu preciso persistir, eu preciso salvar, né? Salvar mesmo a instrução que está sendo armazenada. Então veja, ó, o clock aqui, e o clock aqui, e o clock aqui, né? Então, na primeira batida do clock, o que acontece? A gente tem o PC dando o endereço da próxima instrução e a instrução em si armazenada aqui, os 32 bits aqui armazenados. Continua 32 bits. E vem lá do plano de controle um comando IR-write, ou seja, para atualizar a escrita do registrador. Então, esse registrador aqui, a gente chama ele de registrador não arquitetural. Ele não é definido na arquitetura, ele simplesmente é um registrador de apoio que está servindo para a gente implementar aí
a execução em menores estágios. Então esse foi o primeiro estágio, buscar a instrução. Depois que eu busco a instrução, eu vou ter que fazer a segunda parte, que é ler os operandos fontes do register file. E também o imediato, né? Então, ó, considerando que a instrução saiu aqui, deixa eu voltar aqui o meu mouse, tá? Onde está meu mouse? Voltou? Não, voltou. Opa, voltou. Então, ó, aqui minha instrução com 32 bits, né? Então, aqui, basicamente, eu tenho esses 32 bits aqui, ó. Desses 32 bits, os bits 16, ó, 16 a 19, eles indicam o RN. Então, a leitura do endereço do RN vem aqui, 4 bits, e sai o RN aqui. Veja que tem outro registrador não arquitetural aqui, guardando o conteúdo desse registrador. Então, entra aqui o endereço, sai aqui o conteúdo, ele é guardado nesse segundo estágio. Além disso, ó, os bits de 0 a 23? Não, teria que ser de 0 a 11, né? De 0 a 23 viria tudo para cá. Na verdade, aqui eu acho que está errado, é de 0 a 11. Que seria aqui, ele estendendo basicamente esses bits. Eu acho que aqui é um erro, pelo meu entendimento, né? Ele pegaria aqui qual que é o source, né? São os dois operandos que eu preciso decodificar. O segundo passo, então, primeiro passo, buscar a instrução. Segundo passo, ler os operandos, li os dois operandos ali. Terceiro passo, fazer a computação. A computação é somar os dois operandos para chegar no endereço de destino. Então, basicamente, os dois operandos na saída da ULA para fazer o somatório. E aí, um novo registrador aqui guardando a saída da ULA. Beleza? Acho que aqui realmente está errado, hein? É de 0 a 11. Bom, uma vez que eu sei o endereço que eu tenho que buscar, ó, tem aqui o write back, né? E eu vou voltar aqui no começo e vou selecionar, em vez do PC agora, o address source, ou seja, a opção 1 aqui. A opção 1 vai ler agora, ao invés de ler uma instrução, ela vai ler um operando, né? A address source ele vai escolher o caminho de baixo e aí agora eu vou buscar o endereço do operando. A gente viu lá, se você voltar, como é que essa separação acontece. Por exemplo, pode ser por região. Nas primeiras instruções ficam as instruções, nas instruções mais embaixo ficam os operandos, nos endereços em outra região. Então, esse novo endereço agora que entra aqui já é um endereço do operando que está na mesma memória. Então, agora, ó, o IRWrite ele não vai ser ativado, ou seja, aqui continua o valor da instrução que foi decodificada, porém, ó, a saída agora é um operando, né, que vem aqui para esse novo registrador não arquitetural que tem o dado. A instrução está aqui em cima, o dado está aqui embaixo. Beleza? Li os dados estão disponíveis. Agora, esses dados, ó, eles voltam para cá, porque eu estou implementando o LDR. Se eu já busquei o dado, o que eu tenho que fazer agora é pegar ele e colocar ele no... Eu poderia vir aqui e fazer essa ligação, né? Mas aí eu perco a modularidade, a regularidade da minha arquitetura. Como todas as instruções vão fazer write back, é melhor eu levar ela lá para frente, ó, ele traz para cá. Ó, ele traz PCMux, seleciona a saída da ULA e volta aqui, ó, botando o conteúdo aqui, para aí sim fazer a escrita do LDR. Beleza? Vou tirar aqui para ficar... E aí, com isso a gente terminou de implementar o LDR. Lembrando que falta ainda o passo do incremento do PC. Eu tenho que ir para a próxima instrução, né? De maneira procedural. O incremento do PC ele pode ser feito já no segundo passo em paralelo, porque uma vez que eu já li a instrução e a instrução já está armazenada aqui, ó, eu já posso pegar e incrementar o PC. Então ele faz esse desvio para
ocupando, sem usar outra ULA, ó, uma ULA só, enquanto essa ULA aqui está ociosa, porque eu estou nesse passo aqui de decodificar a instrução e ler os operandos, durante a ocupação deste trecho aqui, ó, da CPU, todo o restante está ocioso, certo? Então, eu posso usar esse trecho aqui, é como se eu estivesse usando um fogão, eu tenho a trempa e o forno, né? Eu tenho lá a trempa onde você esquenta a panela e o forno. No caso do FET, ó, eu estou usando só uma área, a outra está disponível. Então, eu faço meio que em paralelo o incremento do PC, colocando uma entrada mais 4 aqui, ó, PC mais 4. E eu desvio essa saída aqui para uma nova saída de MUX, Result Source, que vai deixar o PC já disponível aqui, ó. Daí ele volta aqui, ó, repara. Vem e já fica aqui disponível o PC mais 4. E aí o PC mais 4 já é a próxima instrução que deve ser executada. Já no terceiro estágio, ali ele já pode até atualizar esse valor. Ok? Porém, o ARM ele tem aquela peculiaridade, né? A leitura do PC ela tem que ser sempre PC mais 8. Isso é uma definição da arquitetura, causa essa peculiaridade, né? Então, esse PC mais 8, considerando que o PC mais 4 está aqui, né? Ó, então a gente viu que durante o FET, né? Depois do FET, no segundo passo, ele já vai atualizar PC mais 4. Então o PC mais 4 está aqui. Beleza? Depois do FET, no terceiro estágio, vai acontecer a leitura do PC. O PC ele vai ser atualizado aqui PC mais 4. Se o PC mais 4 for atualizado novamente, sem a execução aqui do PC, sem a utilização aqui no segundo estágio, ele já vai virar PC mais 8, porque PC mais 4, quando ele passa aqui pela segunda vez no segundo estágio, ele vira PC mais 8. E o PC mais 8, aqui, ó, ele é registrado sempre como PC mais 8, que é aquele valor do BTA. Então aqui ele fica como PC mais 4, que vai ser a próxima instrução, mas se ele for fazer um branch e for recuperar um valor lá do R15, que é o PC, ele tem que recuperar sempre PC mais 8. Ok? Bom, foi isso aí que eu acabei de explicar. Então vamos ver agora o exemplo, né, onde que o R15 é lido, né? No caso aqui o AD, ele vai pegar o valor de R15, que tem que ler PC mais 8, mais o R2 e somar e botar o resultado em R1. Então nesse caso aqui, ó, no segundo passo, né, a gente já tem o incremento do PC mais 8 disponível na LU e roteado aqui para o register file. E aí é só fazer a leitura do registrador diretamente, como se fosse a instrução add. Beleza? Então aqui ele está mostrando, ó, o SA é o PC, sub B, e o resultado vai ser PC mais 8, né? Porque eu já tenho o PC mais 4 do valor. Bom, e aqui com ele sendo destino, né? Destino. E aí basicamente quando você atualiza, quando o R15 ele é destino, você também tem que ativar o PC Write para ele também atualizar o valor do Program Counter aqui da próxima instrução. Basicamente é isso. Bom, com isso a gente implementa o LDR. Primeira instrução, como a gente fez lá com o ciclo único. Para implementar o STR, o LDR ele faz o loader, ele carrega o dado da memória para o registrador. O STR ele faz o contrário, ele pega o valor do registrador e joga para a memória. Para acontecer isso, o passo de fetch, de buscar, é igual, o passo de decodificar os operandos é igual, o passo de executar o endereço que eu tenho que colocar é igual. A única coisa que muda é o write back, que ao invés de pegar o resultado final, né, e colocar aqui, eu vou pegar o valor lido do segundo registrador, né? Aqui ele fica armazenado aqui nesse registrador, e vou atualizar ele aqui na memória. Ó. Aqui é o campo de escrita de dados. Ó. Então, simplesmente com essa conexão aqui,
eu faço o write back final, que é ao invés de atualizar o banco de registrador, né, o LDR no final ele atualizava aqui, né? Eu vou atualizar a memória. Tá feita o STR. Bom, as instruções de manipulação de memória, né, soma, subtração, AND, OR, as operações lógicas, elas acabam estando implementadas também, porque ela faz a mesma coisa. Ela escreve o resultado de uma operação que acontece na ULA no register file. A única diferença vai acontecer é se a gente está tratando de uma operação onde a gente tem uma constante, um imediato na instrução, ou se é um registrador. Por isso, entra esse MUX aqui, ó, que vai decodificar os 3 primeiros bits aqui. Ó, né? No primeiro caso, lê o imediato direto, como a gente viu na instrução do LDR. No segundo caso, onde o segundo registrador é um registrador, ó, ele seleciona aqui o registrador e, ó, que é o bit 03, ou o bit 1512 aqui, ele seleciona a fonte registrador, que vai ser o segundo campo do segundo operando fonte. E aí continua tudo igual para a operação. Basicamente, ele vai selecionar a operação respectiva da ULA, né? Se for uma soma, vai botar aqui a unidade de controle uma soma, né? E assim sucessivamente para todas as operações que a gente viu. Por fim, a gente tem a implementação do branch. O branch, basicamente, ele soma o PC mais 8, que é o conteúdo do R15, com o imediato da instrução, né? Que esse imediato é um valor de 24 bits. Então, da mesma forma, a única diferença é que você vai pegar aqui na instrução, ele coloca esse MUX aqui, onde ao invés de selecionar o registrador fonte, ele já seleciona o registrador 15, que é sempre o fonte das operações de branch, que já tem o PC mais 8. Simples assim, as 7 instruções estão implementadas. As de processamento de dados basicamente variam a entrada da ULA, né? STR e LDR tem aquela variação que a gente viu, que já implementa quase todo o plano de dados para a gente. E aqui a gente encerra para 7. Né? Então a gente viu LDR, STR, AD, SUB, AND e OR, LDR e STR. Certo? Então vamos de novo. LDR, STR, AD, SUB, né? Soma, subtração, AND, OR e branch. Agora eu falei correto. Beleza? Bom, uma vez visto o plano de dados, da mesma forma, agora veio o plano de controle. Repare, para a gente finalizar, como reduziu a quantidade de hardware no plano de controle. Né? Ó, eu só tenho uma ULA, ó, só tenho essa ULA aqui, eu só tenho uma memória, eu não tenho aquela ULA adicional para incrementar o PC, eu faço isso utilizando paralelismo, né? Em termos de MUX, mas entraram aqui alguns registradores não arquiteturais, né, que vão guardar o valor do estágio. Então a gente já começa a organizar o nosso fluxo de dados em estágios. E agora o clock, né, intuitivamente, vai ser o tempo o tempo do estágio mais lento. E aí vai demorar, vai depender se o mais lento é a sua memória ou o seu banco de registrador, porque o restante, né? Então, se a gente considerar aqui, ó, a gente tem um estágio aqui, né, ó, entre os registradores, né? A gente tem outro estágio aqui, a gente tem outro estágio aqui e a gente tem outro estágio, né? Aqui. 1, 2, 3, 4 estágios, vamos dizer assim, né? Aí tem esse estágio aqui, né? Que também vem para cá. Então, a gente pode considerar que esses dois estágios aqui estão em paralelo, né? Então, o estágio aí que for o mais lento, ele vai restringir a velocidade do nosso clock. Só que agora, obviamente, vai ser muito menor que no caso do ciclo único. Beleza? No próximo vídeo a gente vai entrar aqui no detalhe da unidade de processamento. No próximo vídeo a gente vai tratar aqui da unidade de controle. Até o próximo e um abraço.